Olá, sou Ricardo Bonotto e estarei trazendo as notícias sobre economia. A retração de 1,5% da economia brasileira no primeiro trimestre de 2020 foi apenas um sinal inicial do impacto da crise do coronavírus, que chegou a ser descrito até pelo ministro Paulo Guedes como um meteoro que tirou o país da trajetória de recuperação. Desde o final do ano passado, a projeção era de perda de fôlego para o crescimento no começo de 2020. Apesar da retração trazer um cenário pior que o previsto lá atrás, o resultado do primeiro trimestre não traduz adequadamente os efeitos econômicos da crise. O baque da pandemia, afirmam os economistas, será retratado em sua totalidade apenas nas próximas divulgações do PIB, Produto Interno Bruto. Para o segundo trimestre desse ano, as projeções apontam uma retração em torno de 10% em relação aos 3 primeiros meses deste ano. A expectativa é que abril possa ter sido o fundo do poço e que a economia comece a se recuperar a partir de maio, muito lentamente, a partir desse ponto, como já mostram alguns dados econômicos preliminares. Não se espera uma normalização total das atividades para esse ano, mas uma reabertura gradual pode dar fôlego à recuperação, desde que não haja uma segunda onda de contaminações pelo vírus. Com isso, o PIB voltaria a crescer apenas em 2021, mas só chegaria à situação do final de 2019, já que não era tão boa, apenas em 2022, último ano do atual mandato presidencial. O ILBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, revisou a projeção de queda do PIB neste ano, de 5,4% para 6,4%. Para o segundo trimestre é esperada uma queda ainda maior, de aproximadamente 9,4% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Alguns economistas mantiveram a projeção de queda de 4,5% para 2020 e espera contratações de uma retração de 10,6% no trimestre. Patamares semelhantes aos projetados pelo Banco Inter, que vê recuos de 4,5% no ano e de 11% no segundo trimestre. Mais pessimista ainda, outros bancos falam em uma queda de 16% no segundo trimestre e um total de 7,5% de decréscimo do PIB no ano de 2020. Pesquisadores da área de economia aplicada, do ILBRE, afirmam que o dado do consumo das famílias veio pior que o projetado pela instituição. Dizem que a economia não está tão pujante nos meses de janeiro, já não estavam tão pujantes no mês de janeiro e fevereiro, e que não haveria uma queda do PIB no primeiro trimestre se não fosse a pandemia. Apesar de a economia não estar bombando em relação a janeiro e fevereiro, não haveria queda no PIB se não fosse esse período de isolamento social, a famosa quarentena. Poderia não ser um crescimento espetacular, mas uma queda não estava em nossas contas antes dessa crise, afirmam esses economistas. Ainda, de acordo com esses economistas, não será possível recuperar em 2021 tudo o que será perdido nesse ano, embora se espere um crescimento por conta da base de comparação favorável em relação ao ano de 2020. Essa repercussão, essa volta para o período pré-coronavírus, só em 2022. O país já tinha problemas estruturais que está há décadas tentando resolver. Já vinha com desemprego alto, muitos desalentos, dívida alta em comparação com outros emergentes. Essa crise intensifica os problemas econômicos e a bola de neve vai ser maior para 2021. Mesmo que haja uma reabertura da economia, essa recuperação vai ser lenta e gradual. As pessoas não vão voltar da noite para o dia só porque o governo liberou. E o encerramento do isolamento social antes do tempo pode trazer uma nova onda de contaminação que prejudicaria o fator psicológico da economia. Alguns outros economistas afirmam ainda que os dados de maio já mostram pequenos sinais de recuperação da atividade e que a partir do terceiro trimestre se espera uma retomada conforme as medidas de isolamento social forem gradativamente diminuindo. Obviamente, isso requer que as pessoas passem pelo pior da curva do caso da doença, mas aí começam a ter sinais de relaxamento das medidas de isolamento. Existe incerteza sobre a velocidade dessa retomada e da capacidade de recuperação da economia no pós-pandemia, mas já se vê, ao longo prazo, alguma lenta recuperação a partir do segundo semestre de 2020. Outros economistas ainda afirmam que entre riscos de projeção feita pelos bancos está uma propagação do vírus, que não permitiria a reabertura da economia, como tem sido anunciado por algumas autoridades. Dizem que essa normalização total dos setores demoraria por volta de 2 anos. Considerando ainda a reabertura gradual, com algumas restrições, no final do ano talvez a economia esteja próximo do normal, mas não 100% normal como estava antes dessa pandemia começar. Alguns setores reabrindo parcialmente, é razoável que tenham cenários melhores, como por exemplo o setor de entretenimento, como teatros e cinemas, que voltariam com ocupação de 1/3 ou metade da sua capacidade. Ainda frisamos que mesmo em cidades que já reabriram o comércio, as vendas do shopping têm se situado em torno da metade do que ocorria antes da pandemia. A retomada diz
Dizem que vai depender também do sentimento de segurança da população em relação aos riscos dessa contaminação. Em outra opinião, a contratação do consumo dos primeiros meses de pandemia está mais ligada a questões sanitárias, como o medo de contaminação ou as restrições ao comércio, do que ao desemprego ou à perda de renda, já que os programas de auxílio federal estão injetando algum dinheiro na economia, principalmente para o saneamento de dívidas. Alguns exemplos que a gente percebe é a poupança interna, que passou de 12,2% para 14,1%, ou seja, o brasileiro está poupando mais. Isso são dados do primeiro semestre. E um sinal que a população decidiu segurar esse dinheiro diante das incertezas. E é uma crise bem diferente das outras. Não é um estrangulamento econômico de crédito, mas sim uma grande incerteza do mercado. E dependendo da duração das medidas de isolamento, o aprofundamento das taxas de fechamento de empresas de desemprego podem prejudicar ainda mais essa retomada. Alguma recuperação vai se iniciar no segundo semestre, mas uma grande dúvida é em relação à sua velocidade. Vamos depender muito da evolução da pandemia, das taxas de contaminação de ocupação de hospitais, a partir desse momento que as pessoas possam se sentir mais seguras e voltarem ao normal, consumindo normalmente. Eu sou Ricardo Bonotto e essas foram as notícias de economia.